Amigos queridos do nosso blog, hoje, nos nossos minutinhos psicológicos, a gente quer falar um pouco a respeito da indiferença. Muitas vezes ela é percebida de uma maneira equivocada e vamos recorrer à obra O Autodescobrimento de Joana de Ângeles, né, sempre pelo médium Divaldo Pereira Franco. E ela faz alguns comentários que depois me reportaram algumas coisas que eu tinha lido na obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Então vamos tentar fazer uma combinação dos comentários de Joana com certas informações que a obra de Kardec nos trouxe, porque as pessoas dizem assim, nunca ninguém voltou para contar. Não é verdade. Boa parte desta obra são relatos de espíritos felizes, de espíritos de criminosos, de espíritos medianos, de espíritos endurecidos, de suicidas, uma série deles. Existem dezenas, centenas de relatos. Quando as pessoas dizem, eu não sei o que acontece depois da morte, porque ninguém voltou para contar. Não é verdade. Aqui temos uma infinidade de relatos e valeria sempre o estudo a todos. Mas vamos voltar ao tema indiferença. Diz Joana na obra O Autodescobrimento, a indiferença, não poucas vezes, assume a postura falsa de humildade, permanecendo fria ante os acontecimentos e alienando a criatura dos jogos humanos. É uma forma patológica de comportamento que perturba a claridade do discernimento. Então aqui ela está dizendo o seguinte, né? Aquela pessoa indiferente, morna, o medíocre, tanto faz. Aliás, ela diz outra coisa aqui, ela diz assim, no caso da indiferença, inicia às vezes numa acomodação mental em relação aos acontecimentos como mecanismo de defesa para poupar-se a trabalho ou a preocupação, caracterizado num triste conceito. A pessoa fala, deixa para lá. A indiferença, deixa para lá. Então, a respeito disso, na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, no capítulo aqui onde ele fala de espíritos endurecidos, eu vou dar um exemplo. Tem um espírito chamado Xumene. E aí ele pergunta, né, a respeito de como é que ele estava, né? E ele diz, não se incomode, não se incomode. O primeiro comentário do espírito é logo dizendo para ele não se incomodar. Vá lá, estás satisfeito? Não como fora para desejar. Então, sabe aquelas pessoas que você pergunta, como você vai? Não tão bem quanto você. A pessoa está sempre assim, largada, indiferente. E aí vem uma recomendação da espiritualidade para Kardec, quando ele está conversando com esse espírito, dizendo assim, filho, terás muito trabalho com este espírito endurecido. Né? Porque ele diz assim, entre os espíritos endurecidos, nem sempre são todos perversos ou maus. Grande é o número daqueles que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes, nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. E aí ele fala uma coisa, o espírito, o guia aqui, muito interessante. Ele diz assim, falando do espírito indiferente. Em regra, espíritos indiferentes são menos passíveis de imediata regeneração do que aqueles que são positivamente maus, visto como estes, ao menos, dispõem de energia e, uma vez doutrinados, voltam-se ao bem com o mesmo ardor com que se voltavam ao mal. Olha o que ele está dizendo, que o espírito indiferente ele não tem vontade nem de melhorar, nem de sair da situação que ele está envolvido, que às vezes é mais fácil você pegar o cara que é mau, mas que ele tem energia,
e redirecioná-lo para o lado certo, para o bem. E aí, para ele complementar o assunto a respeito dessa indiferença, ele diz assim: os indiferentes, muitas encarnações se fazem necessárias para que progridam. E isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando para se distrair em qualquer ocupação que mais tarde... Bom, quer dizer, é aquela coisa que vai de qualquer maneira. Joana, ainda falando sobre a indiferença, diz assim: vício mental profundamente alienador, arraigado nos derrotistas, a indiferença termina por matar os sentimentos, levando o paciente a patologias mais graves na sucessão do tempo. E aí, aqui na obra O Céu e o Inferno, tem uma personagem chamada, um espírito chamado Ângela, que Kardec, entre parênteses, a codificou como nulidade na Terra. E aí ele vai fazendo perguntas a ela, e ele diz o seguinte: estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me possa ajudar a vos orientar. Aí, sabe qual é a resposta que o espírito dá a Kardec? Nada. O que ela fez? Nada. Qual a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, esposa e mãe. E cumpristes zelosos deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido entediava-me, bem como meus filhos. Como então preenchestes a existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez tenhais razão, mas não basta para concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Como? Ajudando-os a aperfeiçoarem pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Sim? Não. Mas por quê? Cansa. Olha só o que... O guia, o mentor, depois diz o seguinte: Ângela era uma dessas criaturas sem iniciativa e cuja existência é tão inútil assim a si como ao próximo. E aí ele diz lá embaixo o seguinte: o mal é oriundo da negligência do bem. Joana ainda nos traz o seguinte comentário: caracteriza também a personalidade esquizofrênica, né? Então ela diz que a indiferença pode se caracterizar inclusive por uma personalidade esquizofrênica de muitos governantes tiranos e algozes da humanidade, a insensibilidade que resulta da indiferença quando praticam crimes, por mais hediondos sejam. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, que tem pessoas que são capazes, às vezes, em posição de mando, numa família, numa empresa, no governo de um município, de um estado, de um país, de algumas organizações, até internacionais, tomarem decisões com uma total insensibilidade, apesar de saber que aquilo vai prejudicar uma infinidade de outras pessoas. A gente não vê isso aí todo dia pelo mundo? No nosso Brasil, nós não somos testemunhas dessas coisas? Para aqueles que quiserem ter uma leitura a respeito disso, na obra O Céu e o Inferno, dentre os espíritos endurecidos, tem uma personagem chamada a Rainha do Oude. Eu recomendo que vocês leiam o que ela diz, a insensibilidade dela, total, em relação a qualquer coisa.
um espírito egoísta, passivo, vale a pena. Então, resumindo, indiferença jamais. Nós estamos aqui para tomar conhecimento, participar, agir. O nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que não praticar todo o bem que está ao nosso alcance constitui-se no mal. Ok? Reflitamos.